Santo, ele é a pessoa divina de Deus. Ele é a força de Deus que levanta a igreja. Ele é a mola propulsora que alavanca as nossas vidas, a nossa igreja. E eu gosto muito de falar dessa presença, porque essa presença, ela começa a nos encher e contagiar, ela começa a fazer algo dentro da gente, começa a constranger o nosso coração. A gente começa a enxergar o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos falhos, o quanto que nós precisamos crescer cada dia mais, cada momento mais na presença dele. E só o Espírito Santo, só a presença do Espírito Santo. Uma certa vez, eu lendo um livro, era muito novo na fé ainda sou, mas era bem novo. Eu li uma frase que mexeu muito comigo. Foi a frase quando o pastor Billy Graham, ele tinha uma conferência num estádio, nos Estados Unidos. A pesquisa era que tinha mais de 120 mil espectadores. E ele sai naquele curso de carro. E num determinado local da estrada, o carro dele fura o pneu. E ele para. E ele para, desce do carro, ele sozinho, vai no step, tira o pneu, tira o step, tira os parafusos do pneu furado e vai trocar aquele pneu. E ali Billy Graham, ele fala algo que mexeu muito comigo, mexeu muito com o meu coração, é que ele dava valor, sim, àquelas vidas que estavam aguardando ele naquela palestra, naquela conferência. Ele tinha apreço, sim, por aquela multidão, aproximadamente 120 mil pessoas. Mas o que me mexeu foi quando ele agachou, foi tirando os parafusos. Ele falou: Deus, que eu nunca perca a presença do Teu Espírito Santo. Eu vejo um homem que pregou para o mundo inteiro, mas ele sempre valorizou a presença do Espírito Santo. Não tem como a gente, como igreja, sobressair se não tiver a presença do Espírito Santo. Não tem como a gente crescer sem a presença do Espírito Santo. Eu quero deixar um texto aqui, olha só. Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nessa passagem, Deus promete poder sobre o crente. Mas esse poder é para quê? Para se tornar uma testemunha viva. Para se tornar uma testemunha aonde ele for, aonde ele pisar, aonde ele andar. O motivo de ser derramado o Espírito Santo na vida de um crente é para ele ser um porta-voz. Porta-voz do alto. Porta-voz do céu. Eu acredito que nessa tarde a gente vai ter um bate-papo gostoso, num momento legal, a gente vai falar muita coisa boa aqui no nome de Jesus.
Pastor, o senhor comentando, abordando, né? Essa luz que nos dá o brilho da graça divina, me faz lembrar quantos encontros hoje eu vejo assim, quando você tem um encontro com Deus. Eu, por exemplo, se eu cheguei no corredor de um hospital várias vezes. Então, quando a dor está lá, você ministra, você vê Deus operar, Deus te usa, a pessoa é curada, ela sai dando glória, e você sai cheio da graça do Senhor. É diferente quando ela começa a correr na veia. Quando chega o médico e fala assim, olha, você está com câncer maligno, que não tem cura. Eu tive esse encontro com Deus. As suas palavras. Eu me perguntei onde eu levei uma pessoa daqui da cidade nossa. No mesmo lugar que ela ficou para fazer a fila, eu estava ali, eu falei, Senhor, o que fiz para o Senhor me permitir um câncer na minha boca? No mesmo momento, eu ouvi ele falar assim, eu te trouxe aqui. E quando ele falou, eu te trouxe aqui, veio aquele refrigério, sabe, aquela paz no meu coração. E ali foi um encontro com Deus que eu tive. Então, perguntando ao meu irmão de reverendo, para que você, espectador, ouvinte da rádio, da gospel, possa ouvir, né? Quem é o Espírito Santo de Deus que está na tua vida? Quem é Ele? O Espírito Santo de Deus na minha vida é o próprio autor da criação, é o próprio Deus que se manifestou lá no início, onde ele disse, haja luz, e assim houve. É o próprio Deus que foi levado ao madeiro e foi crucificado. O interessante é a gente colocar, porque na deidade de Cristo, a pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que são o mesmo, com funções distintas, no Antigo, no Novo, e agora na igreja até o arrebatamento. Mas é interessante que lá no princípio, para tentar assim dar uma destrinchada, Deus ele vai criar o homem. E Deus ele diz ali, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus ele pluraliza ali. Ele coloca façamos. Ele não diz eu vou fazer o homem. Não, nós vamos fazer a melhor obra da criação, que somos eu e você que está nos assistindo agora, a melhor obra. E ele disse assim, eu vou fazer em conjunto, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e os anjos vão assistir essa construção. Então, o interessante é que no Antigo Testamento, nós observamos ali Sansão, quando o Espírito Santo vinha até ele se revestia na autoridade, ia contra os filisteus. Mas hoje, depois da morte de Cristo, depois da ressurreição de Cristo, quando eu recebo Jesus, quando eu aceito Jesus, quando eu levanto as minhas mãos e abro o meu coração para ter um momento de entrega, me arrependo, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele fica residindo dentro
do meu coração. Hoje o Espírito Santo não me visita. Hoje o Espírito Santo, ele mora em mim. Faz morada, né? Faz morada. Pastor, mas ciúme não é um sentimento doentio? Não. O do Espírito Santo não. Porque o Espírito Santo, ele te quer, meu querido ouvinte. Totalmente. Para ele. Totalmente. O Espírito Santo não te quer 70%. E 30% da sua vida, das suas emoções, das suas atitudes, ficam relacionadas aos prazeres do mundo, não. O Espírito Santo te quer completamente, totalmente. Por isso uma entrega. Por isso é... As coisas velhas, Paulo diz com ele, se passar, só consegue essa bênção com a ajuda do Espírito Santo. Glória a Deus. Com a presença do Espírito Santo. Então é muito gostoso falar do Espírito Santo de Deus. E eu vou falar outras coisas aqui para vocês ainda. Se você ficar ligado aí nessa programação, porque o Espírito Santo, quanto mais você fala dele, mais ele vai te enchendo. O Espírito Santo, quanto mais você profetiza, quanto mais você predica, quanto mais você declara numa falácia aqui, o Espírito Santo, mais você vai se enchendo. Ou você vai se aborrecendo, como, pastor? Eu sou bem direto. Ou se a pessoa que está ouvindo está cheia do capeta, vai se aborrecer, vai desligar e vai sair. Agora, se você vai se enchendo, tem gente que vai receber milagre em casa, tem gente que vai chorar, tem gente que vai falar em língua, tem gente que vai ser curado, tem gente que vai cair no poder em casa. Guarda a mão aí para você ver. Porque eu tenho experiências que o Espírito Santo, ele faz coisas tremendas, pastor. Coisas grandes. Fica ligado aí. Fica antenado aí. Você vai ver. Você vai sentir. Você pode ver com seus próprios olhos, na sua vida, o que o Espírito Santo vai fazer. Terça-feira nós tivemos um seminário na igreja. Aí acabou o culto, foi uma bênção, um derramar tremendo, algo poderosíssimo. Colocamos em jejum na segunda, na terça, consagramos e fizemos um seminário de batalha espiritual e libertação. Orientar o povo sobre revestimento do alto, para poder enfrentar as astutas ciladas do diabo, como Paulo diz em Efésios, capítulo 6. Mas foi um derramar. No final de oração, aí eu chego em casa, o que acontece? No privado, uma irmã, uma senhora me mandando um recado: pastor, o que é isso? Eu já sabia, eu brinquei: o que é isso, o que, irmã? O que eu estou sentindo aqui em casa, que eu saí do culto e não paro mais. É muito forte. Eu falei: irmã, é porque aquele mesmo Espírito Santo que estava lá na igreja continua aí na senhora. Jesus vai voltar. A Bíblia declara que ele voltará. O dia, a hora, o mês e o ano, ninguém sabe. Mas uma coisa eu quero te dizer: já passam de 2000 anos que Jesus tem falado que vai voltar. Um dia ele voltará. Mas pastor, pode ser hoje? Pode. Pode ser amanhã? Pode. Pode ser daqui 100 anos, daqui 1000 anos? Pode. As escrituras se confirmam, né? Mas não vale a pena, querido, dar uma de filho pródigo, experimentar do mundo lá fora. Não vale a pena. O que nós precisamos é buscar a Deus, incendiar o nosso coração com a presença do Altíssimo. O resto é resto, querido. Pastor reverendo pastor Eli Prado, aí do município de Vila Velha, está nos assistindo, né? Vai ser um dos entrevistados que vai vir aqui. E eu quero perguntar ao pastor, lá em João 11, versículo 23, Jesus disse assim: teu irmão há de ressuscitar.
o irmão fizesse um esboço espiritual, né? Porque alguém orou pela tua vida e pela minha vida. A finada esposa orou durante 22 anos para me tirar das trevas. Eu fui ressuscitado pelo poder da oração, através da vida, da sua vida também, pastor. Eu sei que o Senhor orou para mim. Tenho certeza que o seu joelho colocou no chão pela minha vida. Não tenho dúvidas, porque ela era membro da sua igreja, fez parte desse ministério, né, durante muitos anos. Né? Então eu quero que o irmão tire a palavra em 3 João 11, 23, quando Jesus diz assim, teu irmão há de ressuscitar. Essa passagem, ela fala de Lázaro, né? De Lázaro. É óbvio que ali a ressurreição seria literal mesmo. Literal. Jesus, ele iria ressuscitar Lázaro e retornando à vida, devolvendo ele à família. Pode acontecer hoje, literalmente? Pode. Não temos tanta prática de ver esses feitos como na Bíblia, mas pode. Mas eu quero fazer um contexto aqui, de forma analógica, espiritual. Quantas pessoas que estão mortas no pecado hoje? Quantas pessoas que estão caídas hoje? Quantos desviados tem hoje? Quantas irmãs que oram pelo irmão que desviou? Quantas famílias que oram pelo marido que se ausentou do evangelho? Quantas esposas que oram? Quantos maridos que oram? Quantos pais que oram pelos filhos? E assim por diante. Você disse da Sueli, a Sueli caminhou com a gente um tempão atrás, e com certeza nas orações da Sueli era, salva ele, Jesus. Você estava morto. Até o momento que você ressuscitou. Ela chorava. Então, em cima disso, quantos que morreram, desistiram? Mas uma coisa eu te digo, se Jesus entrar... Pastor, eu quero abordar um assunto aqui antes. Vai ressurgir. Não sei se o irmão lembra, eu estava dentro do bar, aquele dia eu ia fazer uma besteira. Porque, assim, quando você está no mundo, né? Você está explodido de vaidade. É um terror, né? Eu fui tocado muito pelo terror. E nesse dia, Deus levou o Senhor dentro do meu comércio. O Senhor sentou na porta do meu comércio, justamente aonde aconteceu o fato. O Senhor não sabia. Deus está me lembrando aqui agora. O Senhor pegou um violão e começou a tocar um louvor na porta dentro do meu comércio, do lado de dentro. Não sei se o senhor lembra disso. O senhor foi fazer uma visita ministerial. Eu estava do lado lá dentro, lá no jaleco. Hoje eu entendo assim, como a guarda do Espírito de Deus usou a vida do irmão e aquele louvor quebrou aquela maldição. Irmão, não sei se o irmão lembra disso. Você sentou lá, tocou os louvores, falou de Cristo para mim. E depois, eu não sei se era época de feira, de uma festa ali, entendeu? Se o senhor for fazer uma visita ministerial em casa, fazer um convite e tal, e Deus usou sua vida. Então hoje eu vejo assim, muitos que estão mortos, você que talvez perdeu a esperança, perdeu a alegria, está aí preso no coração, não tem saída. Tem saída sim. O Espírito Santo é vivo. Ele é vivo. Amém. Ele toca. O pastor comentava sobre a mudança, não tem como. Eu prefiro ir para o inferno do que viver sem o Espírito Santo de Deus. Ele não está dando preferência ao inferno, ele está dando a preferência naquele que tirou do inferno. Porque sem ele,
nós somos piores do que folha seca. Né, pastor? Então ele, que ele usa a vida, traz a fonte, né, da água viva para o coração. E como Deus ele é interessante, como a presença do Espírito Santo é interessante, você falando desse momento aí, Deus ele sempre atuou e sempre vai continuar atuando, enquanto que a igreja estiver aqui na terra. Sempre Deus vai atuar. Só aqueles que são cegos e espirituais que não vão conseguir ver. Você disse que você estava ao ponto de fazer uma bobeira. Aí chega um cara igual eu, toca o violão lá, e Jesus quebra essa maldade. Por quê? Quebrou. Porque Deus te deu um livramento. Nós tínhamos uma igreja, um culto, né, um local onde era uma igreja aberta num bar. Início dos anos 2000, era uma boate aberta, nós locamos lá e começamos lá. Por ser uma boate aberta, ter uma área de camping assim grande, o som vazava com facilidade. E naquela época eu já era pastor. Porém, na ponte ali? Na ponte ali. Eu lembro. Eu já era pastor já e eu não tinha moto, não tinha carro, eu ia embora a pé para casa. Tocamos o culto no domingo, tocamos aquele culto, fizemos aquele louvor. Rapaz, entrou um cara dentro da igreja. Agora, se é mentira dele, se não é, eu não sei. Eu vou falar para vocês o que ele me contou. Entrou um cara altão, com chapelão, com a fivelona, aquele cinto de fivela, aquela bota bicuda, cowboy mesmo. Entrou lá, escutou as 4 músicas, os 4 hinos, escutou a mensagem, tirou o chapéu, abaixou a cabeça, foi embora. Quando eu saio da igreja e passo pela ponte, quem que eu encontro na ponte? O cara de chapéu, de fivelão, de bota. Ele não me falou o nome. Ele me para. Quando ele me para, ele fala comigo assim: eu sou de Pancas. Você que era o pastor que estava pregando lá, né? Falou: só é mesmo. Eu vi o senhor lá. O senhor não sabe o que eu vim fazer aqui. Eu falei: não, senhor. Ele falou: eu vim para matar um homem hoje aqui. Eu sou pistoleiro de aluguel. Eu vim para matar um. Mas eu estava aqui na pracinha, aqui na rodoviária, eu escutava o som. E de uma forma ou de outra, aquele som foi me conduzindo até lá. Eu entrei lá, escutei as canções, escutei a pregação. Ele falou: eu vou embora. Vou devolver o dinheiro, não vou matar. Agora, se é mentira dele, se não é, eu não sei. Mas eu estou falando assim, são muitas experiências que Deus tem nos dado nesses anos de ministério. E eu falo: olha que livramento. Olha o que Deus faz. Olha o poder da palavra quando ela é misturada com o Espírito Santo e com a fé. Ela tem poder de quebrar a resistência, tem poder de destruir reinos, tem poder de abater reis. E sempre teve poder. Josué, ele começou a sitiar Jericó, e Deus disse assim: dá um grito como aquele que grita. E mandou o sacerdote tocar buzina. Na 7ª circunferência, as muralhas caem. Então, Deus é poderoso. E aquele mesmo Deus bíblico do Antigo e do Novo Testamento é o de hoje. É o que está aqui. Continua aqui com a gente. E esse Deus pode invadir aí, ó, a sua sala, o seu telefone, o seu computador de mesa, onde você está, e fazer um grande milagre, meu amado, minha amada. Esse Deus vivo, poderoso, que continua fazendo milagre. E só dele. Ninguém sem ser ele, só ele e por ele são todas as coisas. Pastor Eli está falando aqui, Pastor Eli do Prado, reverendo, ele é um repórter internacional da talvez o irmão não sabe, nós temos um repórter internacional que traz as informações, né, para a rede, para a rádio, da Gospel TV, que está nos ouvindo, vou trazer ele aqui. Está colocando esse testemunho que edifica, né? Testemunho que nos traz a essência do Espírito Santo de Deus. Eu quero, nesse momento, agradecer a você
Amém. que está nos acompanhando, essa pessoa usada do Senhor. E vamos fazer uma oração Amém. para que possamos entronizar no centro da vontade de Deus. Oremos ao Senhor. Amém. Amém. Feche seus olhos. Querido Senhor, Amém. Pai Santo, agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade Jesus. de estarmos aqui, Senhor, Santo. mencionando Lindo. essa força magnífica, Puro, maravilhoso. existencial sobre nossas vidas, Rei onde dos fomos tirados do lixo Senhor. e hoje somos representantes, Senhor, desse Evangelho, as pisaduras do Senhor. Aleluia. Porque a tua graça e a presença da santidade de Deus vem nos trazer edificação Amém. a este ouvinte que está aí, esta pessoa que precisa, necessita do socorro do Senhor. Amém. Eu tenho certeza que Em nome neste de momento Jesus. o poder da glória, o poder, Senhor, do Senhor venha sobre essa pessoa, Oh, aleluia. tocar, para que ela possa sentir a tua essência. Assim nós oramos e bendizemos o teu nome, entregamos a finalização dessa oração do pastor Lírio, para que o poder soberano do Espírito Santo venha sobre as vossas vidas em nome de Jesus. Amém. Pai Santo querido, Deus glorioso, também quero apresentar todo aquele que assistir essa programação. Venha ser impactado pela tua presença. Venha ser rasgado, Pai, o seu interior. Venha beber, ó Deus, da água da vida. Santo, lindo, maravilhoso Deus. Majestoso, puro Espírito Santo. Obrigado por essa tarde. Apresento nossas vidas, nossas famílias. Apresento todas as igrejas. Apresento essa terra, essa cidade. Apresento o nosso estado, o Espírito Santo, nosso país. Que o Senhor se manifeste, Deus, poderosamente. Glória a Deus. Pai, obrigado por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Amém. As nossas considerações finais é dizer para você que vivo está o Espírito Santo. A graça e a comunhão da santidade é o maior patrimônio que nós podemos ter. É Jesus. Amém. Vem fazer. Quero agradecer também a todos, agradecer à Rádio Itagospel de estar participando aqui desse momento. E foi muito legal, muito edificante. Um beijo no coração, a paz de Cristo, Deus abençoe. Todas as festividades, todos os trabalhos da igreja, pastor, a rádio se coloca à disponibilidade sem custo nenhum, né, para que seja o reino de Deus glorificado. Amém. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe. Fique na paz. Amém. Nós compramos uma Bíblia para cada um, Bíblia de papel. Hoje eu uso na igreja aplicativo aqui, tem uma pasta, faço o meu sermão, boto na pasta e prego através do aplicativo que eu tenho aqui no telefone. Aí eu evito de papel, folha e tal. E eu comprei, a minha esposa comprou 2 Bíblias, né? Comprou uma para ela também, que ela estava velha, comprou para o meu filho e para minha filha. E na linguagem de hoje ainda, que é legal. Eu nunca cheguei para os meus filhos e disse assim, ó, meus filhos, vocês têm que ler a Bíblia. A gente ora todo dia à noite, a gente ora, a gente apresenta de manhã, apresento minha família, apresento meus filhos e tal. O meu filho, ele está acabando de ler a Bíblia toda, já... Eu não sei se o meu filho está em Timóteo ou Filemão, quase acabando já de ler a Bíblia toda, começou em Gênesis. E a minha filha, assim, sem mandar, como eu observo que ela tem crescido, porque dia desse eu estava em casa, ela chegou para mim, pai, eu li 11 capítulos agora da Bíblia, li 11. Então são coisas assim, porque eu que sou pastor há muitos anos,
A gente sabe que o que gera crescimento na vida do crente, o que gera uma posição espiritual de firmeza e revestimento, para que a pessoa não fique instável, né? Hoje estou bem, amanhã não estou, hoje estou bem, amanhã não estou, ou a pessoa fica naquele sentido assim, eu vou desistir, que eu não aguento mais. Aquele crente é a instrução na palavra. A Bíblia diz, o meu povo ele está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. No mesmo livro de Oséias, a Bíblia diz, no capítulo 4, diz o seguinte, prosseguir em conhecer o Senhor. Quando Jesus revela para Pedro, Pedro diz para Jesus assim, em uma palavra que eu quero contextualizar, eu preciso crescer na graça do conhecimento, senão eu não vou prosperar, eu não vou romper. Então, para responder a sua pergunta, o crente ele precisa estar dentro de cima dessas bases. Primeira base, a palavra de Deus. E procurar ser orientado, ter uma vida sensível à voz do Espírito Santo todos os dias da sua vida. Ter um ouvido e um coração sensível à voz do Espírito Santo. Você repara quando você sai naquele silêncio, você escuta um passarinho cantar, você vê uma chuva cair, e ali às vezes Deus quer falar com você dessas pequenas coisas. Isso é sensibilidade. Sensibilidade de ouvir e sentir Deus presente. Então, o segredo para mim é uma instrução bíblica, base bíblica e ser sensível à voz do Espírito Santo. Glória a Deus. É verdade. A palavra de Deus diz que o amor do Senhor, ele ama quem é fiel, né? A fidelidade de Deus, né? Ele zela os que verdadeiramente estão na reverência do Espírito Santo de Deus. Quero mandar aqui um alô especial. Nós estamos aqui com o Sebastião Norberto, Tião, que diz assim, paz do Senhor Jesus, irmãos, o homem de Deus, que Deus abençoe sempre. A Ana Barão Sepuã está ouvindo também, nos assistindo. Estamos aqui com o Zé Maria, de Totói, da Cidade Alta. Deus abençoe, meu irmão. A Regina Maria, né, de Santa Maria de Tibá. A Tânia Medeiros está nos ouvindo, né? O nosso irmão Maciel Magione. Alô, Maciel, Deus abençoe. Muito bom interativar com vocês, né? Ao vivo aí. A Tânia Medeiros. E estamos aqui também com vários internautas participando. Pastor, o que seria o homem sem o Espírito Santo de Deus? O que seria a vida sem essa essência poderosa sobre nós? Seria um homem vazio. Completamente vazio. Morte. Completamente inútil. Completamente acabado. Eu falo assim, eu penso assim, por mais problemas que a gente enfrenta, por mais dificuldade que a gente passa, mas não dá para viver sem o Espírito Santo. Glória a Deus. Não dá. Não dá. Por mais difícil que a vida seja. Mas não dá para viver sem o Espírito Santo. Se for para viver sem o Espírito Santo, eu vou falar uma palavra pesada aqui. Se for para mim viver sem o Espírito Santo, é melhor ir para o inferno. Porque o que me sustenta, o que me levanta, o que me ajuda, que a Bíblia fala do ajudador, do consolador, é o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala que
Em Efésios capítulo 2, versículo 1 a seguir, a Bíblia fala que vós estáis mortos nos vossos pecados e nos vossos delitos. Sabe por quê? Porque um homem sem Deus, um homem sem Jesus, um homem sem o Espírito Santo, é um homem morto. Eu fui 25 anos da minha vida morto, vivendo no pecado, na bebida, nas drogas, até que um dia eu conheci Jesus. Até que um dia ele olhou para mim, eu olhei para ele, ele me encontrou. Eu lembro do que eu fui e o que eu passei. E o que Deus fez e quer fazer na minha vida, Deus só não faz se eu não permitir. Isso é muito forte. Há muito tempo atrás caiu a ficha sobre o Espírito Santo na minha vida, foi que eu lendo sobre a morte de Jesus, Jesus foi morto, julgado, sentenciado, morto, crucificado, morto. Aí pegaram o corpo dele e levaram para a tumba. Tamparam com a pedra, colocaram guardas, porque o medo do governo romano era alguém abrir a tumba, tirar o corpo e declarar, ele ressuscitou, tal. Mas eu li que foi o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Isso é muito forte. Isso é muito poderoso. Isso é muito grandioso. Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham juntos, eles têm uma aliança, trabalham juntos. Depois, Maria Madalena vai com algumas mulheres levar perfume. Mateus 16, 6, se não fala a memória, Marcos 16, 6. Tem um anjo sentado em cima da pedra e pergunta para eles: vieste buscar um vivente no meio de mortos? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Agora, o que me leva a entender que Jesus ressuscitou porque o Espírito de Deus foi até ele e deu vida. O que eu aprendo com isso? Talvez eu estou falando para crente que está desviado, desmotivado, triste, caído. Esse Espírito Santo, o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus, ele pode ressuscitar os seus sonhos, pode mudar a sua vida, pode te dar força para você ir no culto hoje, amanhã, depois celebrar esse nome e declarar quão grande é o Senhor Jesus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Realmente, esse encontro com a justiça de Deus, eu tenho visto também muita revelação na minha vida. E se torna cada dia mais um aprendizado, né, pastor? Porque através do Espírito Santo é que nós conseguimos suportar todas as magnitudes contra a nossa vida. Você que está aí, passando por um processo difícil, sentindo solidão no coração, sentindo só. Não, você não está só. O Espírito do Senhor, ele está contigo. Ele se manifesta, né, pastor?
tem até aqui, o que seria de nós sem o Espírito Santo de Deus? A resposta dele seria uma vida morta. Não seríamos nada. Eu tenho um testemunho, pastor. Estava eu e Giovanni, no Hospital Santa Rita. A quimioterapia que eu tomei era de 6 horas. No Hospital do Câncer, no Hospital Santa Rita, uma das referências no Brasil. E, então você chega lá, você é conduzido à mão de Deus. Quando eu fui à mesa de cirurgia do coração também. E você toma aquele medicamento e já te dão logo para você dormir. Quando eu acordei, o Giovanni estava sentado do meu lado e estava aquela pessoa ali gemendo de dor. Então, uma pessoa de Santa Maria. Aquilo me acomodou, assim, Giovanni, vamos fazer oração para a senhora. Olha como a presença do Espírito Santo do Senhor divina, ela não abandona, ela não se afasta. E nós chegamos lá, eu e Giovanni, falei, senhora, a senhora pode receber uma oração? Ela disse, você pode orar. E ela não conseguia falar, a mulher estava desesperada, tinha tomado um monte de medicação na veia. E após a oração, pastor, ela levantou e disse, não, saiu algo dentro de mim, né, Giovanni? Sim. Ela falou, saiu algo dentro de mim. E saiu alegre, sabe? Aí eu falei assim, como o Espírito Santo do Senhor, ele tem o querer, a manifestação dele, né? Tirou aquela dor, repreendeu aquele sofrimento. Um dia eu estava no quarto também, de umas 30 pessoas. Eu falo assim, o quarto do sofrimento, sabe? O câncer, ele dói. Eu nunca senti dor. Eu falei assim, graça, eu não suporto mais isso. Não estou suportando. As pessoas gemendo. Eu falei, gente, coloca a mão em cima da dor e vamos pedir o Espírito Santo para que ele venha tocar na tua vida e repreender essa dor. Ele é vivo, ele está aqui, porque eu fui tocado e não estou sentindo dor. Amém, pastor, amém, pastor. Aí, levanta a mão. E começamos a orar. Pastor William, para juízo, para a glória de Deus. O Senhor me mata agora, essa mentira. No mesmo momento. E aquela paz. Assim, obrigado, pastor. Não agradece a mim. A presença do Espírito de Deus que trouxe a vida, tirou a dor. Então, assim, muita experiência dentro daquele hospital que nós tivemos. O rapaz andava para lá e para cá com a bolsa. Eu quero morrer, porque Jesus me tira essa dor. E Deus tirou a dor do rapaz. E você está aí com a dor na alma. Olha o que o pastor falou. Isso não é emoção, não. Isso é sentimento vivo. Isso é Deus. Né? Porque quando você toma uma marretada na mão, é a dor carnal. Isso é a dor da alma. É o sentimento minucioso do Espírito de Deus que toca. Ele está falando, está usando a boca do pastor. Né? Então, não é nenhuma finalização de pergunta. Quer dizer, qual seria um recado para o coração de toda a humanidade, no Brasil, nesse momento que nós estamos vendo a grande operação de erro permitida por Deus? Está escrito em João. Eu falo assim, o remédio para o Brasil e para o mundo é Jesus. É óbvio que a pessoa ela precisa entender. E a Bíblia deixa bem claro, eu gosto de falar muito disso, a Bíblia deixa bem clara que é uma operação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o remédio para o mundo, o remédio para o Brasil e para o mundo é Jesus. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, por isso que eu acho assim lindo, tremendo, porque eu tenho que orar, eu tenho que pregar, eu tenho que
que levar o evangelho, mas a minha palavra não convence, a minha palavra não persuade, a minha palavra não tem efeito se não for guiada pelo Espírito Santo, se não for trabalhada pelo Espírito Santo. Aí eu olho lá atrás, eu lembro de um jovem, eu, delinquente, bagunceiro, farreiro, e num momento comecei a querer mudar de vida, comecei a querer buscar outras formas de vida, mas eu não sabia porque eu não tinha ninguém para me apontar a porta. Aí eu procurei de várias maneiras, quebrei a minha cara. Até na magia negra eu parei, com alguns membros da minha família. Droga, bebida, muita sujeira. E eu sabia que aquela operação ela ia trazer um problema muito sério para a nossa cidade. E encontrei com o pastor William, com a caixa de som em frente ao bar do Litoral. O senhor lembra disso? Eu lembro. Você pegou na minha mão, aqui no meu ombro, aqui, ó. O que eu falei com o senhor? E segurou. Aí, na época, eu não era... Eu sabia da situação. Eu não era crente. Você falou assim, abre o olho que... Sai fora que eles vão te pegar. A temência a Deus, porque isso não é para aquele ser melhor. Porque quando o homem já é escolhido de Deus, o homem já tem ele tem a chama do Espírito Santo de Deus. Quer dizer, eu era ímpio. Eu tinha acabado de tomar uma cerveja do lado de dois caras da segurança pública que me conheceram, bateu nas minhas costas e não podiam conversar comigo. E eu vi e falei assim, não, então Deus usou a minha vida. Né? Então, quando eu falei para ele, na mesma hora, eu tomei tão susto, eu não acreditava a sua reação. Você não podia acreditar, não devia acreditar em nada, porque você estava ali, doidão, tocando aquela guitarra, Ranieri, pá, pá, pá. Né? Porque o pastor William era um homem que, até hoje, você vê que ele tem um dom da palavra, ele tem um dom do amor, tem um dom do carisma, tem um dom de tudo melhor. A banda desse homem era tudo guitarra Gibson, prato, aqueles folhados a ouro, você lembra? Tinha uma guitarra que eu era apaixonado pela guitarra Gibson. Ia até me vender ela na época. Guitarra Fender, Epiphone. Depois de primeiro, caixa de Fender. Caixa Marshall, cabeçote valvulado de Yamaha. Então, era um cara assim que não tinha medo de enfrentar. Né? Era um homem que Deus quer justamente, onde que Deus fez a mesma coisa com o apóstolo Paulo, né? Igual aquele grande valente homem ali, estava ali no pecado, perseguidor de Cristo, você não percebe e tal. E ele teve um encontro com Deus. E ele guardou aquelas caixas. Quando eu cheguei do lado de fora, disse, graças a Deus, pastor William. Lembra disso, pastor? Lembro. Rapaz, foi tanta coisa errada, tanta bagunça. Mas o arrependimento, pastor, eu falo assim, o arrependimento hoje que está no vosso coração nos traz, sabe o que, pastor? Ensinamentos. Claro. Uma postura que não se nós nos envergonhamos do passado. Eu não tenho passado limpo, ninguém tem passado limpo. Claro. Eu falei um dia desse para a irmã, eu me envergonho, eu me tristeço. Os livramentos de morte que eu já tive. Eu já subi morro, pastor. Morro, perigosíssimo, porque hoje, se eu passar no pé do morro, eu passo mal. Entendeu? De vez em quando eu passo lá, eu vejo assim, meu Deus, que Deus. Eu caí numa pirambeira com o carro, mais de 20 metros de altura, também no meio das pedras, entre dois pés de orelha, não deu arranhão. E saí dando tiro para cima, lá, aquela loucura daquela cachoeira de Santa Leopoldina. Então, quer dizer, hoje eu me envergonho porque eu fui tocado pelo Espírito Santo de Deus. Né? Então, assim, de frente com essa palavra, né, eu falo assim, qual seria o recado para a igreja de Cristo?
o que o pastor hoje, o nosso entrevistado, nesse podcast, possa nos dar uma orientação vivificada através do Espírito Santo. A Igreja de Cristo, ela precisa caminhar sendo banhada no óleo do Espírito Santo poderosamente, poderosamente. Agora, eu quero em cima dessa pergunta, eu quero voltar um pouquinho e fazer um... O que a gente tem que entender... Primeiro eu vou mandar um abraço para todo mundo que está assistindo, quem vai assistir depois de gravado. Vanieri, tá nos vendo também, não daí? Tá. Mandar para todo mundo um abraço. Um abraço especial para a Igreja Batista Betel, a família Betel, igreja que eu amo. Amo vocês, igreja. Vocês fazem parte da minha vida. E eu falo assim, eu não vou falar de predestinação, apesar que eu acredito. Mas quando Deus tem propósito na vida de uma pessoa, a única pessoa que pode impedir é ela mesma, mais ninguém, mais ninguém, mais ninguém. Eu vou contar uma história aqui rapidinho, não vou citar nome, é claro, por questão de cuidado. Fique à vontade, pastor. Mas olha só. Do senhor. Nós estamos aqui para aprender. Eu conheço. Eu conheço. Olha que o senhor, nosso convidado, olha, eu falo, o senhor, assim, não quero interromper, não. Presta atenção, olha só. Aqui são homens consagrados, tem postura. Você pode ligar para a cidade para saber. Porque Deus é na vida do pastor William. Porque eu conheci um homem que era um homem completamente, entendeu? Da diferença do ontem para hoje. Ranieri, beijo no coração, te amo. Homem de Deus, uma família que é uma tradição da nossa cidade. Né? Quero mandar um alô também para o pastor Radini, do Samuel, a irmã Sandra. Amém. E sou convidado a vir para cá. Amém. Porque a estrutura da Itagospel hoje é justamente para nós aprender. Eu quero aprender, pastor. Amém. É um aprendizado. Né? O senhor não está aqui à toa, não. Tem pessoas do lado de lá que precisam de beber essa água do Espírito. Amém. Fica à vontade. Rapaz, é uma coisa assim. Você estava falando aí, eu estava lembrando do Gadareno. Eu só não dormi no cemitério. Só não dormi no cemitério. Rapaz, mas eu me vejo como um Gadareno no passado. Fiz coisas que meus pais não sabem, que a igreja não sabe. Coisas horríveis que eu não tenho coragem de contar aqui, não vou contar. Morreu, né? Morreu. Que morreu. Velho, mas eu quero contar uma experiência. Tem um morro ali, a rodoviária está aqui, ó. O morro está aqui. Ilha do Príncipe. Eu chamava aquele morro na época de Santa Teresa, Santa Terezinha. Tive um livramento de morte muito grande. Rapaz, um dos morros na época, não sei hoje, mais perigosos dali de Vitória. Perigosíssimo. Tem um lugar, eu não vou falar, porque perigosíssimo, perigosíssimo. Eu subia a pé naquele morro. Era por baixo ali no sinal ali? Subia, tinha uma escadaria no Colonhão, não sei se existe aquilo hoje, não é Colonhão. Tem. Ficavam uns nóia naquela escadaria. Eu subia com dólar falso, com microfone. Voltava com... Fazia no mercado negro comprando aparelho, mexendo com coisa errada. E uma certa vez aqui em Itarana eu convidei um amigo, minha carteira estava vencida, para me levar. Eu ia buscar um material lá, na casa de um conhecido amigo meu. Aí eu falei com esse amigo meu, onde que é? Eu chamava, não sei se o nome ainda, Santa Teresa, Santa Terezinha, o morro. Falei, pelo amor de Deus, mas não vou lá não. Você tá ficando doido. Fui no taxista, falei, então vou pagar o taxista. Se é perto da delegacia, tem uma delegacia lá em cima. Fui no taxista, cheguei pro taxista, falei com ele, rapaz, faz um frete pra mim, não vou lá no morro Santa Teresa, Santa Terezinha. O quê? Não vou lá não, vou lá não, vou lá não, vou lá não. Aí eu fui com o carro mesmo, carteira atrasada. O vidro do saveiro não levantava, tinha que levantar na mão. Parei na casa, peguei o material. O cara gritou, vem tomar um café, entra pra dentro.
Aí tinha um cara comigo, falou, não, vou ficar aqui vigiando o carro. Falou, não, pode subir aqui, ninguém mexe aqui em casa não. Para que eu estou contando coisas bem superficiais? Como Deus trabalha na vida de uma pessoa. Se eu não tivesse ministério hoje, se eu não tivesse ninguém, se eu tivesse só a minha esposa e meus filhos, sendo salvo e cheio do Espírito Santo, só isso para mim bastava. Só isso. Que não é só, que é muita coisa. É ter uma vida que vai morar no céu. Aí Deus, pela sua misericórdia, me deu um ministério, pessoas que eu amo, que me amam, coisas que eu não merecia. Coisas que você que está me ouvindo aí do lado, que é pastor ou líder, também não merecia. Isso que é graça. Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem do homem para que se glorie. Isso é graça. Então, voltando à pergunta, o recado para a igreja é que a igreja seja cheia do Espírito Santo, que a igreja busque a presença de Deus, que a igreja se santifique, que a igreja se revista, se encha da presença de Deus. Queridos, porque a gente não sabe que dia que Jesus vai voltar. A Bíblia declara que ele voltará. O dia, a hora, o mês e o ano, ninguém sabe. Mas uma coisa eu quero te dizer, já passam de 2000 anos que Jesus tem falado que vai voltar. Um dia ele voltará. Mas pastor, pode ser hoje? Pode. Pode ser amanhã? Pode. Pode ser daqui 100 anos, daqui 1000 anos? Pode. As escrituras se confirmam, né? Mas não vale a pena, querido, dar uma de filho pródigo, experimentar do mundo lá fora. Não vale a pena. O que nós precisamos é buscar a Deus, incendiar o nosso coração com a presença do Altíssimo. O resto é resto, querido. Pastor reverendo pastor Eli Prado, aí do município de Vila Velha, está nos assistindo, né? Vai ser um dos entrevistados que vai vir aqui. E eu quero perguntar ao pastor, lá em João 11, versículo 23, Jesus disse assim, teu irmão há de ressuscitar. Se o irmão fizesse um esboço espiritual, né? Porque alguém orou pela tua vida e pela minha vida. A finada esposa orou durante 22 anos para me tirar das trevas. Eu fui ressuscitado pelo poder da oração, através da vida, da sua vida também, pastor. Eu sei que o Senhor orou para mim. Tenho certeza que o seu joelho colocou no chão pela minha vida. Não tenho dúvidas, porque ela era membro da sua igreja, fez parte desse ministério, né, durante muitos anos. Né? Então eu quero que o irmão tire a palavra em 3 João 11, 23, quando Jesus diz assim, teu irmão há de ressuscitar. Essa passagem, ela fala de Lázaro, né? De Lázaro. É óbvio que ali a ressurreição seria literal mesmo. Literal. Jesus, ele iria ressuscitar Lázaro e retornando à vida, devolvendo ele à família. Pode acontecer hoje, literalmente? Pode. Não temos tanta prática de ver esses feitos como na Bíblia, mas pode. Mas eu quero fazer um contexto aqui, de forma analógica, espiritual. Quantas pessoas que estão mortas no pecado hoje? Quantas pessoas que estão caídas hoje? Quantos desviados tem hoje? Quantas irmãs que oram pelo irmão que desviou? Quantas famílias que oram pelo marido que se ausentou do evangelho? Quantas esposas que oram
Quantos maridos que oram, quantos pais que oram pelos filhos e assim por diante. Você disse da Sueli, a Sueli caminhou com a gente um tempão atrás e com certeza nas orações da Sueli era: salva ele, Jesus. Você estava morto. Até o momento que você ressuscitou. Ela chorava. Então, em cima disso, quantos que morreram, desistiram? Mas uma coisa eu te digo, se Jesus entrar, Pastor, eu quero abordar um assunto aqui antes. vai ressurgir. Não sei se o irmão lembra. Eu estava dentro do bar. Aquele dia eu ia fazer uma besteira. Porque, assim, quando você está no mundo, né? Você está explodido de vaidade. É um terror, né? Eu fui tocado muito pelo terror. E nesse dia Deus levou o Senhor dentro do meu comércio. O Senhor sentou na porta do meu comércio, justamente aonde aconteceu o fato. O Senhor não sabia. Deus está me lembrando aqui agora. O Senhor pegou um violão e começou a tocar um louvor na porta dentro do meu comércio, do lado de dentro. Não sei se o senhor lembra disso. O senhor foi fazer uma visita ministerial. Eu estava do lado de lá dentro, com o jaleco. Hoje eu entendo assim, como a guarda do Espírito de Deus usou a vida do irmão e aquele louvor quebrou aquela maldição. Irmão, não sei se o irmão lembra disso. Você sentou lá, tocou os louvores, falou de Cristo para mim. E depois, eu não sei se era época de feira, de uma festa ali, entendeu? Se a pessoa for fazer uma visita ministerial em casa, fazer um convite e tal, e Deus usou sua vida. Então hoje eu vejo que quando Jesus falou de Lázaro, que ele não há de ressuscitar, falou com a Marta, né, com a Maria, né? Então eu vejo assim, muitos que estão mortos, eu sei que talvez perdeu a esperança, perdeu a alegria, está aí preso no coração, não tem saída. Tem saída sim. O Espírito Santo é vivo. Ele é vivo. Amém. Ele toca. Quando o pastor comentava sobre a mudança, não tem como. Eu prefiro ir para o inferno do que viver sem o Espírito Santo de Deus. Ele não está dando preferência ao inferno, ele está dando a preferência daquele que tirou do inferno. Porque sem ele, nós somos piores do que foi na seca. Né, pastor? É. Então ele, que ele usa a vida, traz a fonte, né, da água viva para o coração. E como Deus ele é interessante, como a presença do Espírito Santo é interessante, você falando desse momento aí, Deus ele sempre atuou e sempre vai continuar atuando, enquanto que a igreja estiver aqui na terra. Sempre Deus vai atuar. Só aqueles que são cegos e espirituais que não vão conseguir ver. Você disse que você estava ao ponto de fazer uma bobeira. Aí chega um cara igual eu, toca um violão lá, e Jesus quebra essa maldade. Por quê? Quebrou. Porque Deus te deu um livramento. Quebrou. Nós tínhamos uma igreja, um culto, né, um local onde era uma igreja aberta num bar. Início dos anos 2000, era uma boate aberta, nós locamos lá e começamos lá. Por ser uma boate aberta, ter uma área de camping assim grande, o som vazava com facilidade. E naquela época eu já era pastor, porém, na ponte ali? na ponte ali. Eu lembro. Eu já era pastor já e eu não tinha moto, não tinha carro, eu ia embora a pé para casa. Tocamos o culto no domingo, tocamos aquele culto, fizemos aquele louvor. Rapaz, entrou um cara dentro da igreja. Agora, se é mentira dele, se não é, eu não sei. Eu vou falar para vocês o que ele me contou. Entrou um cara altão, com chapelão, com a fivelona, aquele cinto de fivela, aquela bota bicuda, cowboy mesmo.
Entrou lá, escutou as 4 músicas, os 4 hinos, escutou a mensagem, tirou o chapéu, abaixou a cabeça, foi embora. Quando eu saio da igreja e passo pela ponte, quem que eu encontro na ponte? O cara de chapéu, de fivelão, de bota. Ele não me falou o nome. Ele me para. Quando ele me para, ele fala comigo assim: eu sou de Pancas. Você que era o pastor que estava pregando lá, né? Falou, só é mesmo. Eu vi o senhor lá. O senhor não sabe o que eu vim fazer aqui. Eu falei, não, senhor. Ele falou, eu vim para matar um homem hoje aqui. Eu sou pistoleiro de aluguel. Eu vim para matar um. Mas eu estava aqui na pracinha, aqui na rodoviária, eu escutava o som. E de uma forma ou de outra, aquele som foi me conduzindo até lá. Eu entrei lá, escutei as canções, escutei a pregação. Ele falou, eu vou embora. Vou devolver o dinheiro, não vou matar. Agora, se é mentira dele, se não é, eu não sei. Mas eu estou falando assim, são muitas experiências que Deus tem nos dado nesses anos de ministério. E eu falo, olha que livramento. Olha o que Deus faz. Olha o poder da palavra quando ela é misturada com o Espírito Santo e com a fé. Ela tem poder de quebrar a resistência, tem poder de destruir reinos, tem poder de abater reis. E sempre teve poder. Josué, ele começou a sitiar Jericó e Deus disse assim, dá um grito como aquele que grita. E mandou o sacerdote tocar buzina. Na 7ª circunferência, as muralhas caem. Então, Deus é poderoso. E aquele mesmo Deus bíblico do Antigo e do Novo Testamento é o de hoje. É o que está aqui. Continua aqui com a gente. E esse Deus pode invadir aí, ó, a sua sala, o seu telefone, o seu computador de mesa, onde você está, e fazer um grande milagre, meu amado, minha amada. Esse Deus vivo, poderoso, que continua fazendo milagre. E só dele. Ninguém sem ser ele, só ele e por ele são todas as coisas. Pastor Eli está falando aqui, Pastor Eli do Prado, reverendo, ele é um repórter internacional da talvez o irmão não sabe, nós temos um repórter internacional que traz as informações, né, para a rede, para a rádio, da Gospel TV, que está nos ouvindo, vou trazer ele aqui. Está colocando esse testemunho que edifica, né? Testemunho que nos traz a essência do Espírito Santo de Deus. Eu quero, nesse momento, agradecer a você que está nos acompanhando, essa pessoa usada do Espírito Santo de Deus. E vamos fazer uma oração. Amém. Para que possamos entronizar no centro da vontade de Deus. Oremos ao Senhor. Amém. Amém. Feche seus olhos. Querido Senhor, Amém. Pai Santo, agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, Santo, mencionando lindo, essa força magnífica, existencial sobre nossas vidas, onde fomos tirados do lixo e hoje somos representantes, Senhor, desse Evangelho, as pisaduras do Senhor, porque a Tua graça e a presença da santidade de Deus vem nos trazer edificação a este ouvinte que está aí, esta pessoa que precisa, necessita do socorro do Senhor. Eu tenho certeza que neste momento o poder da glória, o poder, Senhor, do Senhor, venha sobre essa pessoa, tocar, para que ela possa sentir a tua essência. Assim nós oramos e bendizemos o teu nome, entregamos a finalização dessa oração do pastor Lírio, para que o poder soberano do Espírito Santo venha sobre as vossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pai Santo querido, Deus glorioso, também quero apresentar
todo aquele que assistir essa programação venha ser impactado pela tua presença, venha ser rasgado para o seu interior, venha beber, ó Deus, da água da vida. Santo, lindo, maravilhoso Deus, majestoso, puro Espírito Santo, obrigado por essa tarde. Apresento nossas vidas, nossas famílias, apresento todas as igrejas, apresento essa terra, essa cidade, apresento o nosso estado, o Espírito Santo, nosso país. Que o Senhor se manifeste, Deus, poderosamente. Pai, obrigado por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Amém. As nossas considerações finais é dizer para você que vivo está o Espírito Santo. A graça e a comunhão da santidade é o maior patrimônio que nós podemos ter. É Jesus. Amém. Vem fazer. Quero agradecer também a todos, agradecer a Rádio Ita Gospel de estar participando aqui desse momento. E foi muito legal, muito edificante. Um beijo no coração, a paz de Cristo, Deus abençoe. Todas as festividades, todos os trabalhos da igreja, pastor, a rádio se coloca em disponibilidade sem custo nenhum, né, para que seja o reino de Deus glorificado. Amém. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe. Fique na paz. Amém.